Êxodo capítulo de número 10, irmão. Aleluia. Êxodo capítulo 10, versículo de número 9. Quem encontrou, diga amém. Diz a Bíblia: respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos e com os filhos e com as filhas e com os nossos rebanhos e com os nossos gados, havemos de ir, porque temos que celebrar a festa ao Senhor. Amém? Podeis assentar, irmãos. Irmão, hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre atitudes que mantêm a família. Atitudes que mantêm a família cristã. Atitudes que mantêm uma família cristã, crente, que serve a Deus. Então, eu quero que você pense sobre isso, porque quando Jesus arrebatar a igreja, nós temos que no mínimo ter isso aí na cabeça, irmão. Quem é que vai? Quem vai? Né? Moisés falou, olha, Faraó falou, não, vai só os velhos, ou vai só os jovens, vai só os homens, vai perto aí, faz a celebração. Moisés disse não, havemos de ir com os meninos, com os velhos, com os filhos, com as filhas, nós havemos de ir com todos. E hoje é difícil um pai de família falar isso, né, irmão? Quem é que vai? Você ter a capacidade de dizer, vamos todos. Vamos todos. Porque hoje, irmão, tem muitas coisas que têm tentado arrastar os nossos filhos para a masmorra. E muitas vezes os pais de família não têm uma certa base para poder olhar e dizer não. Não. Por quê? Porque nós havemos de ir todos para o céu. E essa base cristã, esse sustento da vida cristã, nós precisamos tomar algumas atitudes, alguns comportamentos que realmente mudam ou modificam a nossa família, ou faz a nossa família ser diferente, né? Porque já que eu falo que sou cristão, tem algumas atitudes que vai fazer com que minha família seja diferente. E eu preciso disso. A igreja precisa entender que o cristianismo não está preso às quatro paredes aqui não, irmão. O cristianismo, a nossa vida cristã, ela é bem manifestada quando estamos em casa. Porque na casa é que realmente nós somos crentes. Porque é muito fácil ser humilde na rua. É muito difícil ser humilde em casa, irmão. Outra questão é quando o pai de família tem que saber, eu deixo ou não deixo meu filho fazer faculdade? Eu deixo ele ir para lá ou eu acho que não, a minha instrução diz não vou deixar. É preferível que ele faça um curso primeiro técnico ou que ele faz outro curso, mas depois quando ele tiver mais maduro, ele vai para a faculdade.
Isso é discernimento, irmão. Porque o diabo vai tirando de nós aos poucos, e quando você percebe, já era. Pai de família tem que ser um crente com elevado discernimento cristão. E isso tanto bíblico, né? Tanto bíblico, conhecimento bíblico, quanto discernimento espiritual, para saber que o diabo estará agindo. Amém? Amém, irmão? As pessoas têm que ter essa posição, essa maturidade. Então, se chegar o momento, você vai dizer, vai todos. Quem é que vai da sua família, irmão? Quem é dos seus filhos que fica? Quem é da sua família que vai? Se Jesus fosse arrebatar a igreja e você tivesse a oportunidade de escolher ou de ver, se você tem os olhos cristãos, você consegue ver quem vai? O que precisa melhorar? Aonde devo começar essa transformação na minha casa para que todos vão? Para que todos possam ir morar no céu? Então essa pergunta é uma pergunta que fica difícil quando Faraó fala com Moisés. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó e eles lhe disse: ide servir ao Senhor, vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? No versículo de número 8 ele diz: quais são os que vão? Fala para mim quem é que vai. Você pode fazer isso, irmão? Você pode dizer na sua casa: vai todos, vão todos. Ou você não pode dizer isso? Então eu quero completar hoje esse pensamento na questão de atitudes que vai realmente moldar a sua casa, a sua família, que vai alimentar a sua família. Gênesis capítulo 9, versículo 26 e 27, nos fala algo interessante, irmão. Gênesis capítulo 9, versículo 26 e 27. Isso aqui é uma questão teológica, teologia do Velho Testamento. Quando Noé foi abençoar os seus filhos, olha o que, no versículo 25 ele diz: maldito seja Cã, foi aquele que zombou dele quando ele estava dormindo bêbado. Maldito seja Canaã, maldito seja Canaã, e seja servos dos seus irmãos. Bendito, versículo 26, e ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite, ele faz uma ligação, e habite nas tendas ele diz, e Deus habite nas tendas de Sem. Olha para mim aqui, irmão. O Deus de Israel é um Deus de família. Naquele tempo, cada clã e cada família tinha o seu Deus. E os filhos prosseguiam, conhecendo esse Deus. Por exemplo, a Bíblia fala assim, ó, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de José. Por que a Bíblia fala isso, irmão? A Bíblia está dizendo como que Isaac conheceu a Deus? Através de Abraão. Como que Jacó conheceu Deus? Através de Isaac. Como que José conheceu Deus? Através de Jacó. Está vendo que Deus estava presente, sendo passado de geração para geração? Deus de família. Um Deus que era ensinado na família. Você percebe que quando Noé fala que Deus estivesse, olha, bendito seja o Deus de Sem. Jafé seja grande, Canaã seja maldito, mas Sem, bendito seja o Deus de Sem. E que esse Deus habite lá na casa dele, na casa de Sem. Que esse Deus habite nas tendas de Sem. Que Deus é esse? O Deus que eu sirvo. O meu Deus. O Deus de Noé.
Aí se você olha a genealogia, você vai ver que Noé sem Abraão, está vendo? Como é que Deus veio habitando, passando de geração para geração, até chegar aonde chegou até nós, da forma que está. Então, você percebe que Deus estava na família. Era um Deus ensinado na casa. Era um Deus adorado na casa. Era um Deus que parece que o pai passava aquela cultura cristã, aquela cultura que era passada de família para família. A tal ponto, irmão, já que cada clã e cada família tinha um Deus, se perguntasse qualquer um deles quem era o seu Deus, não é o Deus da minha família, é o Deus da minha família. O Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, o Deus do meu avô, o Deus do meu bisavô. Aí você pode pensar o seguinte: mas eu converti na minha família, não tinha ninguém crente. O seu Deus. Você vai criar a sua família mostrando o seu Deus. O Deus que você conhece. Você conhece. Não é o Deus que o mundo prega. Não é o Deus que as pessoas querem que seja. Mas o seu Deus. Que Deus é esse? O Deus que habita na sua casa. O Deus que está presente na sua casa. O Deus que move. O Deus que move a sua família. O Deus que esteve presente. O que é isso, irmão? Se perguntasse a Sem, Sem ia dizer assim: o Deus que falou com meu pai, que nos livrou do dilúvio, que nos trouxe a vida. Esse era o Deus do meu pai Noé. É o Deus da minha casa. E será o Deus da minha família, dos meus filhos, da minha descendência. Irmão, se Deus não é passado de geração a geração, você não pode dizer que vai todos. Presta atenção para você ver uma coisa. Vai eu, vai os velhos, vai os filhos, as filhas, está vendo? Ó? Os velhos, passado. Eu, presente. Os filhos, futuro. Vai todo mundo. A minha geração vai. Louvado seja o nome de Jesus. Quantos pais de família não podem dizer isso? Porque parece que ele não tem esse Deus em casa. Ele não tem esse Deus que habita no lar, que habita na família, que é passado de geração para geração. Esse Deus que o pai conheceu e que o filho conhece por causa exatamente do pai que estava ali. Amém, irmão? Você quer ver como essa questão é uma questão séria? Para você continuar pensando sobre isso. Jó capítulo 1, versículo 5, irmão. Jó capítulo 1, versículo 5. Louvado seja o nome de Jesus. Jó capítulo 1, versículo 5. Que a Bíblia diz que Jó tirava um dia da semana e levantava cedo no decorrer, está vendo? Ó? Sucedia, pois, que tendo decorrido turno de dias, alguns meses, de seus banquetes, enviava Jó e o santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Diretamente, constantemente. Olhe para mim, irmão. Jó tinha o cuidado de estar analisando os seus filhos, a sua família, aonde eles tinham pecado. E tinha o cuidado de estar sempre apresentando eles a Deus e oferecendo o sacrifício e buscando o perdão para os seus filhos. Porque talvez os seus filhos nas suas festas, nas suas brincadeiras, no seu dia a dia, teria pecado e blasfemado contra Deus. E Jó não perdia tempo. Ele fazia isso de contínuo. Isso quer dizer que ele fazia de constante. Que ele não fazia esse sacrifício só uma vez. Esse texto nos faz entender, irmão, que um pai de família ele tem a responsabilidade de manter os seus filhos no altar. E de certa forma está clamando a Deus, buscando ao Senhor, para que os seus filhos venham a ser perdoados. Hoje você não oferece sacrifício para perdão, mas você tem que estar de contínuo oferecendo a cruz.
dizendo: meu filho, talvez você tenha pecado, mas existe na cruz de Cristo um perdão para a sua vida, um perdão para os seus pecados. O duro, irmão, é quando o filho peca e não sabe aonde ir, porque o pai nunca ensinou para o filho que em Cristo há perdão para a sua vida. Nunca mostrou para o filho que quando se peca, se confessa o pecado e se dobra o joelho e pede perdão a Jesus, que é o que nos perdoa todos os dias. Tem muitos pais que não passam, eu vou dizer, uma cultura, esse hábito de que quando erra, não fique em pecado. Não fique em pecado. Hoje não precisa você oferecer um animal em favor do seu filho, porque nós temos o único cordeiro que tira o pecado do mundo, chamado Jesus, que foi muito bem pregado no domingo, que quem olha para ele tem vida, que quem consegue olhar para ele tem perdão, tem graça, tem unção. Se não está dando certo, se a sua família está indo à bancarrota, ou você está vendo os seus filhos despendendo a cada dia, talvez falta isso aí. Crie um dia de intercessão, o dia que você vai levantar pela manhã e vai oferecer um sacrifício de jejum e oração a Deus, e vai chamar a sua família e vai dizer: olha, peça perdão ao Senhor, não ande pecado, não guarde o pecado para si, confessa os seus pecados a Cristo, olhai para Ele. Ensinar a criança a ir no Calvário é a melhor forma de ter a certeza que ele vai para o céu, irmão. É a melhor maneira de ter certeza que ele vai morar na eternidade. Nós pecamos todos os dias, por palavras, por gesto, por pensamento, por ação. Nós muitas vezes nem vemos que pecamos. Estamos tão acostumados com o pecado que nós muitas vezes o praticamos. E quando você já pecou e nem sabe que pecou, porque está acostumado com ele. É isso que nos faz então encontrar com Jesus. Se você não ensina para o seu filho ou a sua família, não tem o hábito de confessar, quantos pais de família pecam e continuam no pecado? Ou gosta do pecado? Ou pratica o pecado? Ou gosta de mostrar para o filho que está em pecado? Ou deixa o filho perceber que ele peca e não muda de vida? E isso faz as pessoas perderem isso aí. Você precisa olhar para a cruz e precisa mostrar para o seu filho Cristo. Seja um João Batista, irmão. Seja um João Batista na vida. Diz: ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João Batista estava fazendo? Apontando para Jesus. Jesus ia descendo para chegar na água. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João Batista fez? Apontou para Cristo. Ensina o seu filho apontando para Jesus e diz: existe uma esperança, mesmo que tudo está escuro, existe uma luz que chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nós precisamos ensinar isso, começar a colocar isso em prática, não deixar que isso morra. Tem pai que o filho peca e ele sorri, ele tem alegria em saber que o seu filho está em pecado. Tem pai que tem prazer nisso, irmão. Quando ele vê o seu filho com práticas imorais, ele acha isso engraçado. Mas isso não é engraçado, porque no futuro vai lhe virar um hábito, e o hábito vai virar uma questão tão pesada que ele não consegue deixar mais. Você já viu aquela pessoa que tem o hábito de xingar e ele não perde o hábito? É o tempo todo. É o tempo todo, irmão. Tem gente que xinga tanto que nem sabe que xinga, sabia? Ele tem o hábito tanto de falar a palavra desgraça, filho de uma égua, palavrão. O hábito é tão profundo que ele não consegue deixar esse hábito. E isso passa de pai para filho. E esse hábito, irmão, a língua tem uma força de nos chamar para perto de nós aquilo que não presta. Se eu todos os dias falo que a minha vida é uma desgraça, ela vai virar uma desgraça mesmo. Não porque a palavra tem poder, mas é a forma que você chama. Não é isso que está chamando? Quem clama por Deus é ouvido por Deus, não é isso? Quem ora é ouvido pelo Senhor. Mas se você todos os dias se amaldiçoa, que tem gente que tem a boca tão ruim, que não sabe ser agradecido.
agradecido? Então, o hábito da casa é apontar: Jesus é perdoador, o perdão está nele. Errou, errou, não fique em pecado, vá a Cristo, confesse o seu pecado e vá a Jesus. Tem pessoas que sentam em cima do pecado e ficam escondendo, tentando tampar. Não resolve, irmão, não faça isso. Hoje o seu filho pode ser pequeno, amanhã ele já pode ter discernimento e saber que você está em pecado e que você escondeu a vida inteira, e ele pode esconder também. E aí você não pode dizer: iremos todos. Vamos à frente, irmão, para você ter noção. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 6, irmão. É um texto que vocês conhecem ele. Mateus capítulo 6, é um texto de oração, né? É um texto que todo mundo já lemos ele aqui várias vezes aqui na igreja. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Tu, porém, quando orar, entra no teu quarto e fecha a porta. A palavra quarto fala de local separado específico. Está falando quarto no sentido de intimidade. Mas o texto nos remonta à questão de você entender que pode ser um lugar que você tem já o hábito de entrar e fechar a porta. Ao fechar a porta, nos traz a ideia de que ali você pode ser o que você é, despir-se. Dá quase para dizer para você que é como se Jesus dissesse assim: se fechar a porta, fique nu diante de Deus. Por que isso, irmão? Porque demonstra quem realmente somos, o que somos, que pessoas somos, a vida que nós somos. Então tem uma facilidade maior da gente poder falar, conversar, falar com Deus, ou até mesmo expressar. Porque tem gente, eu estava lendo o texto de um teólogo hoje, e ele dizendo o seguinte: tem pessoas que vai orar, irmão, parece um rádio, coloca o CD, a repetição é a mesma. Aí Jesus fala: não vou precisar nem parar para ouvir você orar, porque o que eu ouvi ontem está soando até hoje. Então o que você orou ontem está orando hoje. Ele começa a orar, fala a mesma coisa, ora do mesmo jeito, e para a oração da mesma forma. Isso não é uma conversa, irmão, isso é um CD rodando, e é uma realidade. Se você entrou no quarto, fecha a porta, deixa o seu filho entender que ali há um diálogo, há uma interpretação de diálogo entre você e Deus. Ali há uma conversa franca e aberta entre você e Deus. Ali não tem máscara, não tem como você esconder, não tem ninguém olhando, não tem ninguém ouvindo, não tem ninguém vendo, a não ser só você e Deus. Não tem mais nem posição, irmão. Ali você pode orar deitado, em pé, de joelho, de cabeça para baixo, cabeça para cima, de cara no chão. Pode orar de qualquer jeito. Por quê? Porque é você e Deus. Então, entra esse hábito aqui, irmão. Não existe como criar uma família onde o pai e a mãe não fecham a porta. Não sabe, não tem o hábito, não tem a prática de alguém chegar e bater e dizer: cadê seu pai? Está orando. Ou a mãe perguntar: você viu o seu pai, onde ele está? Está orando. Porque sabe que quando o pai entra naquele lugar, ou naquele local, ou naquele quarto, ou naquela cozinha, ou aonde o pai entra, sabe que quando ele entra ali, ele vai fazer uma única coisa: conversar com Deus. Ele está falando com o Senhor. Hábito. Como que eu vou manter uma família para que ela possa chegar no céu, se eles não aprendem a conversar? Eles não aprendem que quando as coisas estão no pior momento, feche a porta. Feche a porta. E isso é um hábito familiar. Entra no teu quarto. Não está falando em outro lugar. Não me está dizendo em outro lugar. Ele está especificando.
Como que eu vou passar um Deus para o meu filho que eu não converso com ele? O meu filho nunca viu eu conversar com ele, nunca prestou atenção eu conversar com ele, nunca entendeu por que eu falo de um Deus que ninguém conhece. Agora eu vou te explicar por quê, irmão, que nós vamos voltar no texto do começo. Apocalipse 3:20. Eu estou correndo um pouco, eu tenho que voltar lá no texto do início. Apocalipse 3:20 é um versículo conhecido também, irmão. É aquele versículo lá. Eis que estou à porta aí. Eis que estou à porta aí. Se alguém ouvir minha. Para aí, irmão. É um versículo que está falando para crentes. Versículo, nós citamos ele para descrente. E pregamos ele para não cristão. Mas ele é para o crente. Ele está falando com uma igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha, há um condicional, se alguém ouvir a minha voz. Agora eu quero levar você a refletir sobre o versículo. Por que Jesus estava de fora da casa, da igreja? Por que Jesus estava do lado de fora batendo na porta? Se quem estava dentro era crente. Se quem estava de dentro era uma igreja. Se quem estava do lado de dentro era um povo que dizia adorar a Deus. Por que Jesus estava de fora? O que esse povo fazia que Jesus não pôde estar lá dentro? Por que Jesus não ficou lá dentro? Se esse povo aceitou Jesus e era crente, era uma igreja, a igreja de Laodiceia, por que Jesus não estava dentro? Você já pensou que o texto anterior vai mostrar o que faz com que Jesus fica fora da casa? Por que Jesus estava fora da casa? No texto anterior, dá uma demonstração clara quais são os pecados que aquela igreja estava cometendo, que Jesus não falou, não dá para ficar aqui dentro. Olhe para mim, irmão. Será que não tem coisa dentro da sua casa que precisa tirar urgente, que Jesus não está podendo entrar? Atitudes ou comportamento ou ações que faz com que Jesus não pode ficar ali? Não comporta? Você pensou que talvez existe algo dentro da sua casa que está atrapalhando o Cristo chegar lá? Porque quando ele diz se, é porque talvez o povo não estava ouvindo ou não ia ouvir a sua voz. Ele está dizendo, olha, eu vou insistir na porta. Eu não quero ficar do lado de fora. Eu quero fazer parte da família. Eu quero fazer parte, eu quero ter comunhão com a família. Mas se não ouvir a minha voz, se não mudar as atitudes, se não mudar a forma e dentro desta igreja, não tem como eu entrar aí. Talvez você não percebeu, mas ele não está mais dentro. É tão insensível, muitos pais de família tão insensível, que nem percebe que Jesus já saiu. Nem percebe que Jesus já não está mais. E é tão surdo que nem ouve que ele está batendo para entrar. São atitudes que eu devo pensar na minha casa. Quais são elas? Primeiro, Deus da família. Quando a Bíblia fala que Deus falou assim, Deus habite, a palavra habita Deus nas tendas de Sem, a palavra habita é a mesma palavra, corresponde, no hebraico corresponde à mesma palavra que fala, eu estarei convosco no deserto, eu irei convosco. Ele está dizendo, a minha presença vai convosco. O que Noé estava dizendo? Noé estava dizendo que a presença de Deus fique nas tendas de Sem e habite lá. Ou seja, na tradução correta, que a Shekinah, a glória
de Deus habite nas tendas de Sem. O que ele está dizendo, irmão? Que a sua casa, que a nossa casa precisa ter de constante a glória de Deus. Há uma correspondência para que essa glória alcance este lugar. Você percebeu que no começo do texto eu começo falando da presença, da glória de Deus nas tendas e termino falando que Ele está do lado de fora? Porque eu, como pai de família, tenho que entender que existe um processo na minha vida cristã que ele não vai acabar nunca. Ele não vai acabar nunca. Qual é o processo? O processo de fazer e ensinar. Fazer e ensinar. Fazer e ensinar. E isso vai até morrer, irmão. Você vai ter que ensinar o seu filho, apontar para Jesus, dizer: olha, está em pecado, confessa, não fique, não guarde o pecado para você, não permita o processo de você fazer, entrar no quarto, orar, buscar. Você está ensinando também quando está entrando? Sim, mas não com palavras, com um gesto, dizendo: olha, faça o que edifica. Eu tenho que confessar, eu tenho que conversar com Deus, eu preciso conversar com o Senhor. O processo de eu me entender, de eu ter sensibilidade para saber que Deus talvez está de fora, porque tem algo dentro que atrapalha. Eu preciso tirar, eu preciso mudar, ou moldar, ou fazer de novo, ou refazer, para que Ele possa entrar. O que eu não posso perder é a glória, é a presença de Deus na minha casa. Porque é ela, irmão. Nada tem sentido quando ela não está presente. Perde todo sentido. A esperança, a alegria, o amor da casa, o prazer do lugar, o prazer de estar na casa, a paz, o sossego, o descanso, o alívio, a vontade de voltar. Quando eu falo a vontade de voltar, irmão, porque existe casa que os filhos saem e não tem vontade de voltar para casa. Existe casa que o marido sai para trabalhar, mas já fica pensando no sofrimento do retorno, de entrar na casa. Tem casa que quando todo mundo chega, parece que quem chegou ali não foi uma família cristã. Chegou um grupo de batalha. Chegou um pelotão de soldado para a guerra. E isso faz com que a casa, a cada dia, as pessoas vão perdendo o prazer da família. O prazer de sentar, o prazer de orar, o prazer de ler a Bíblia. O que é isso? A falta da glória de Deus, da presença do Senhor, daquilo que realmente interessa. Como fazer? São hábitos que vai ter que enraizar na nossa vida. Enraizar o que, irmão? Eu não posso deixar morrer o hábito de confessar o pecado. Deixar com que as pessoas acham que isso é normal. Que isso é normal. Porque não é normal. Não é normal, irmão. O hábito de eu orar. Quantos pais de família não oram, irmão? Para nada. Me envergonha eu saber que alguém é presbítero, evangelista, diácono, e eu chamar o filho para conversar, e o filho fala: não vejo meu pai orando não. Você viu seu pai orando ontem? Não. Bendito sejam as crianças que têm a língua solta e abençoada. Você viu seu pai lendo a Bíblia? Não vejo não. Eu fico pensando, e o mais difícil é porque eu tenho que ver a pessoa aqui em cima do púlpito pregando. Não existe glória aqui se não estiver lá. Não existe ensino aqui se não estiver lá. Não tem como isso acontecer. O hábito de orar, ele é essencial, irmão. O hábito de limpeza, eu tenho que me preocupar. Jesus está aqui. Será que Jesus está na minha casa?
Será que Jesus está fazendo parte da minha vida? Porque hoje nós estamos vivendo uma época onde as pessoas colocam como se Jesus ficasse em qualquer lugar. Ele tivesse a obrigação de estar em qualquer lugar. E não é assim, irmão. Você encontra na Bíblia que se alguém ouvir a minha, João 10 lá, ele diz, as que são minhas, ouve a minha. Por que ele colocou se alguém ouvir? Então não são minhas? Então não são ovelhas? Os que estavam ali dentro não eram ovelha? As minhas ovelhas ouvem a minha? Se alguém ouvir a minha? Então se não estão ouvindo, não é ovelha? Não faz parte? Presta atenção na palavra, irmão. O pai e a mãe e os filhos devem primar para que a casa tenha glória. A glória, a presença de Deus. Habite Deus nas tendas de Sem. Que a presença de Deus esteja lá. Amém, irmão? Hábitos que vão fazer com que a sua família permaneça servindo ao Senhor. Amém? Eu falei nessa igreja aqui alguns anos atrás. Crie na sua casa um altar, um local, um ambiente, aonde todas as vezes que você chegar ali, a sua própria mente fala assim, orar. Crie na sua casa um local. Coloque uma cadeira, coloque uma almofada, coloque uma poltrona, coloque qualquer coisa, põe num canto. Se não tem espaço, põe num canto da casa. Procura um lugar limpo, coloque uma cadeira ali e já deixa ali aquela cadeira, porque todas as vezes que você olhar para ela, você vai lembrar. É aonde eu converso com Deus. Amém, irmão? Vamos colocar de pé. Estamos num tempo tão difícil, irmão, que nem na oração de madrugada o povo não quer vir, ué. E nem de madrugada não é também não, né? A oração das 6 às 7 não é de madrugada. Madrugada é das 4 às 5, das 5 às 6 até madrugada, mas das 6 às 7 já não é madrugada, é dia, né? E eu estou te esperando aqui, obreiro, faz tempo. Se você falar que não tem tempo, 5 horas da manhã, de passar aqui nem por 15 minutos. 15 minutos. Quantos minutos? 15 minutos. Passe aqui e converse com Deus. Nos ajude a orar para que Deus nos abençoe. Amém, irmão? Você que é jovem aí, está querendo casar, procure saber se o camarada ora ou se a mulher ora. Porque se não ora, se a mulher não ora, você chora depois. Então, se o homem não ora, você chora depois. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos concede, por esse tempo, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos um pouco mais sobre o Senhor. Deus, que o Senhor levante aqui pais e mães, ó Deus, compromissado em manter a cultura cristã, a fé cristã, Senhor, viva e acesa e atuante na casa. Senhor, tome-nos nas suas mãos e nos dê a oportunidade, ó Pai, de crescer a cada dia e aprender a ouvir a sua voz. Em nome de Jesus.